O som. Espera aqui. Ok, né? Agora sim. Mais um dia, então, segunda-feira, 21 de junho, né? Às 20h30, entramos no ar com mais uma live. ICs, Igreja em Casas. Nós queremos trazer para você hoje uma palavra encorajadora, uma palavra de alerta, uma mensagem que possa inspirar você e possa ajudar você no seu dia a dia. Deus possa abençoar com esta palavra. E fique esta palavra guardada em seu coração, como a própria palavra diz, né? Para que você não venha pecar contra Deus, contra o Pai. Nós queremos, então, ter esta palavra, que você escute esta palavra, você visualize essa palavra. Se você entendeu que é uma bênção para você, você possa escutar várias vezes. E o título dessa palavra hoje é: não substitua a presença de Deus por um trono. Então, você fica aí bem alerta, bem com os ouvidos abertos para ouvir essa palavra. Não substitua a palavra de Deus, né, a presença de Deus por um trono. Né? Nós entendemos que somente o nosso coração pode ser o trono de Deus e não há outra coisa que possa ser substituto. Mas nós vamos ouvir a palavra. Antes, nós vamos orar e também nós vamos aí ministrar um louvor. Gostaria que você cantasse também. Vai ter a letra aí no próprio vídeo, você cante junto também. Mas vamos orar primeiro. Pai, nós estamos na Tua presença e queremos sempre estar na Tua presença. E a Tua palavra nos instrui de buscar o Senhor, e é importante buscar ao Senhor, porque a Tua palavra diz que buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Nós achamos o Senhor todos os dias, quando acordamos, levantamos, não vamos dormir, no meio do dia, da tarde, e nós encontramos o Senhor sempre nos ouvindo, sempre nos auxiliando, sempre nos abençoando. O Senhor não se desvia de nós quando nós não nos desviamos de Ti. Então, nós queremos a Sua atenção, nós queremos estar com a Tua presença dentro de nós. Nós honramos esta presença. O Senhor nos abençoe hoje com a Tua palavra. O Senhor nos abençoe hoje para que possamos assimilar e guardar esta palavra dentro do nosso coração. Que ela possa ajudar a muitos que ouvem, que ela possa ajudar a trazer compreensão da vida, do sentimento, da alma, do espírito, que possa trazer pessoas que estão desequilibradas, muitas vezes desequilibrados, pessoas que se encontram aflitas e com dificuldade de decisão e discernimento da Tua presença, da Tua palavra. A decisão de seguir ao Senhor, como o Senhor intimou a Pedro para ele se tornar um pescador, não somente de peixes naturais, mas de homens, para levar a Tua palavra. O Senhor formou Pedro, aconselhou Pedro, pastoreou Pedro, ó Jesus. Então, nós também queremos ser pastoreados por Ti. Dai-nos uma palavra que possa tocar em nosso coração e nos levar para cima de um conhecimento, de uma realidade de vida espiritual. Nós pedimos para Ti, vem Jesus, toma o Teu lugar neste dia, nesta noite, e quem for ouvir esta palavra possa ser abençoado no nome de Jesus. Amém. Vida se
vai até tudo se misturar, tudo perder valor, nada mais fazer sentido para mim. Ainda bem que meio às minhas trevas vejo a luz, nestas horas mais difíceis, sinto Cristo enxugando o rosto, motivando-me outra vez a seguir em frente, sem olhar pra trás. Depois de um temporal, melhor posso sentir que a graça do Senhor é tal. Quem poderá contar? Quem poderá medir? Só em Jesus eu posso achar. Ainda bem que em meio às minhas trevas vejo a luz, nestas horas mais difíceis, sinto Cristo enxugando o rosto, motivando-me outra vez a seguir em frente, sem olhar pra trás. Depois do temporal, melhor posso sentir que a graça do Senhor é tal. Quem poderá contar? Quem poderá medir? Só em Jesus eu posso Amém. Voltamos aqui com a palavra do pastor Toninho. Pastor Toninho. Amém. Glória a Deus. A paz a todos. Que essa palavra possa tocar o seu coração. E sempre a palavra ela vem nos tirar do lugar do sossego, né? E vem nos tirar do lugar que muitas vezes nós estamos acomodados. E que essa palavra possa levar você para um nível mais alto nessa noite. E que você possa mover, né? E que deixe o Espírito Santo falar com você através dessa palavra. Em nome de Jesus. Eu estava hoje cedo orando e o Senhor me falou uma palavra, né? Não substitua a minha presença por um trono. Né? Porque eu tenho visto muitas pessoas, né? No decorrer do caminhar, muitas pessoas trocando a presença de Deus por um trono, por um destaque na vida. Troca a presença de Deus porque eles querem sentar no trono, eles querem a glória, eles querem o poder e eles querem estar em evidência. E o Senhor falou muito sério comigo nessa manhã, porque não troca a minha presença por um trono, não troca a minha presença por algo de destaque, né? Ele me levou a ler Lucas, eu já ministrei sobre essa palavra, e o Senhor está falando novamente através dela, Lucas 4, de 1 a 13, quando a tentação de Jesus, né, quando o Espírito Santo leva Jesus a ficar 40 dias de jejum no deserto. E a palavra fala assim,
Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a estas pedras que transformes em pão. Né? O inimigo sempre quer colocar dúvida, né, nos nossos corações se nós somos filhos de Deus. E conforme as pessoas vão caminhando, o inimigo ele começa a oferecer coisas para as pessoas pararem de caminhar com o Senhor. Aquilo que o Senhor tem para as pessoas como chamado para elas, o inimigo ele oferece coisas para que as pessoas deixem de caminhar e fiquem com dúvida se realmente eles são filhos de Deus e começam a colocar a sua força no seu próprio braço. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a essas pedras que se transformem em pão. Jesus respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, Jesus, ele quando foi responder para Satanás, ele respondeu com a palavra, o que a palavra fala a respeito disso, né? Que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo levando a um alto monte, porque o diabo, assim, ele nunca vai desistir de tirar você do propósito do Senhor. Sempre o inimigo ele vai fazer coisas ou criar coisas para que o propósito do Senhor não se cumpra na sua vida. Então, ele vai insistir, ali na comida, ele insistiu agora, levando a um alto monte, mostrou-lhe um momento todo os reinos do mundo. E disse o diabo: dar-te-ei todas as autoridades e glória desses reinos, pois a mim me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Então, Satanás começa a oferecer o quê? As coisas do mundo para as pessoas. Começa a oferecer o quê? Tronos para as pessoas. Começa a oferecer algo de destaque para a vida das pessoas, para que elas saiam fora do propósito de Deus. Então, é um perigo muito grande quando o inimigo começa a oferecer as coisas. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. O que você responde para quando o inimigo te oferece as coisas do mundo? O que você tem dito? Não, eu não quero isso. Eu não quero essas coisas, porque isso vai me tirar fora do propósito do Senhor. E, portanto, se me adorares, tudo será teu. Porque o que o diabo quer é que você comece a adorar outras coisas e não a presença de Deus. Comece a adorar os homens, pastores, apóstolos. Você começa a adorar a própria adoração, como eu já ministrei outro dia. As pessoas começam a adorar a adoração, mas não adoram o Senhor. Começa a adorar a própria adoração. E Jesus lhe respondeu: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e ele servirás. Então, o diabo, ele coloca sempre dúvida no coração das pessoas. Quem é você em Deus? Ele quer que você se interesse pelo quê? Pelas coisas da terra. Se você se sacia com as coisas terrenas, você não vai querer as coisas de Deus. Se as coisas de terrenas começar a te saciar, você não vai buscar as coisas excelentes, que são as coisas do Altíssimo. E Jesus, o que me chama a atenção, Jesus sempre responde com a palavra. Então, assim, Jesus sempre respondeu com a palavra, ele não respondia, porque naquela hora que ele estava com fome para transformar as pedras, ele poderia simplesmente transformar aquelas pedras em pães. Mas ele não quis, ele preferiu responder com a palavra, que nem só de pão vive o homem. Então, assim, quando ele oferece os reinos, né, da terra para Jesus, Satanás vai voltar que monumentos, coisas para você começar a ter como trono aquilo na sua vida. Às vezes um trono pode ser um emprego. Às vezes o trono pode ser uma família. Você começa a colocar as coisas em primeiro lugar do que Deus. Esse é o grande problema. As pessoas começam a colocar coisas ou pessoas em primeiro lugar do que a presença de Deus. E lá em Deuteronômio 8:2, o que a palavra fala? Lembra-te
de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar. O deserto ele serve para isso, para nos humilhar. E Jesus estava ali no deserto para quê? Para ser humilhado e para vencer Satanás ali, com a palavra. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração. Se você está passando por algum deserto, alguma situação na sua vida, saiba que é Deus provando para saber o que está no teu coração, irmãos. Quando nós respondemos com a palavra no deserto, quando o inimigo vem nos tentar com coisas e nós respondemos com a palavra e não por aquilo que nós necessitamos ou por aquilo que nós pensamos ou pela nossa razão, mas saber que está no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Você vê que Jesus ali, ele estava com os seus mandamentos, ele falou o próprio Deuteronômio 8, que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. E é isso que tem nos sustentado. E é isso que faz com que eu não substitua a presença de Deus por tronos. O inimigo, no decorrer do nosso caminhar, ele vai sempre oferecer coisas para que eu possa me desviar, né, da presença de Deus. É isso que o inimigo quer. Ele quer que você o adore, ele quer que você adore outras coisas, né? E por isso que Samuel falou para Saul que é melhor obedecer do que sacrificar, lá em 1 Samuel 15, 22. É melhor obedecer do que sacrificar, porque o sacrifício mostra para os homens o que você está fazendo. Quando eu faço um sacrifício, né, e eu começo a divulgar aquilo que eu estou fazendo de sacrifício, eu estou mostrando o quê? Para os homens, para dizer, olha, eu estou fazendo. E obedecer é você obedecer a Deus. Aquilo que Ele manda você fazer, você faz. Você não precisa anunciar aquilo que Deus está mandando você fazer. Você vai lá e faz e tem atitude daquilo que você está fazendo. No Velho Testamento, fazia o quê? O sacrifício de animais, lá no Velho Testamento. Para obter o quê? Para obter vitória. Toda vez que eles iam para a guerra, eles faziam um sacrifício para Deus de animais, e eram 5 tipos de sacrifícios, mas o de animais, e hoje esse sacrifício é por meio da obediência, irmãos. Não é um sacrifício de você... tem pessoas que perdoam porque está fazendo uns sacrifícios. Tem pessoas que fazem jejum porque está fazendo um sacrifício. Não, isso não é sacrifício, isso é obediência. A minha obediência se torna um sacrifício. E não o sacrifício é aquilo que Deus quer, mas a minha obediência. Através da minha obediência, Deus ele vai começar a agir através da minha obediência. Então, hoje, o sacrifício por meio da obediência é Deus. Deus não aceita hoje sacrifícios humanos. O que ele aceita é a obediência. Homens e mulheres obedientes à sua palavra, homens obedientes aos seus princípios. Porque quando eu obedeço, eu estou me transformando. Porque eu estou me quebrantando, eu estou deixando de fazer algo que eu quero fazer e começo a fazer aquilo que Deus quer que faça. O sacrifício não, eu quero sacrifício para Deus, mas eu continuo fazendo as coisas da mesma forma como eu estava fazendo antes. A obediência traz uma transformação de caráter de Cristo nas nossas vidas. É através da obediência que é uma mudança de caráter. Então, hoje, as pessoas elas sacrificam, mas elas não querem obedecer. Elas querem sacrificar, mas não querem obedecer porque elas não querem mudar de vida. Elas não querem mudar de atitude. Porque é sacrifício para mostrar para os homens. Olha o que eu estou fazendo, estou jejuando 40 dias, eu estou jejuando 20 dias, 10 dias. Isso é sacrifício. Agora, quando Deus te manda você jejuar e você obedece, isso não é sacrifício, é obediência. E a obediência, ela se torna um sacrifício, mas não o sacrifício que não traz transformação. E como eu falei, você deve perdoar. As pessoas às vezes perdoam. Eu vou fazer um sacrifício para perdoar aquela pessoa. Não, não é sacrifício, é obediência. Você, por obediência, você perdoa. Né? Lá em Romanos 12, 1. Romanos 12, 1.
Fala assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradáveis a Deus, que é o nosso culto racional. Então, eu tenho que oferecer o corpo vivo. Quando no Velho Testamento fazia o sacrifício de animais mortos. E hoje, pela nossa obediência, é um sacrifício vivo que nós damos a Deus. E é isso que Deus quer, né? Apresentar os nossos corpos vivos como sacrifício vivo ao Senhor. Lá em Mateus 16, 24, Jesus fala aos seus discípulos: ó, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, obediência, negar a si mesmo. A minha obediência se torna um sacrifício. Porque a obediência traz transformação, irmãos. Não adianta você sacrificar se você não estiver obedecendo. Amém? A obediência traz transformação. Hoje, muitas pessoas não são transformadas, por quê? Porque elas sacrificam e não obedecem. Porque a obediência, você começa a negar a si mesmo, você começa a carregar, a crucificar a sua alma, os seus desejos, e você começa o quê? Na obediência, se torna um sacrifício que agrada a Deus, um sacrifício vivo para Deus. Porque assim, quando as pessoas se convertem ao Senhor, entregam a sua vida para Jesus, o que elas deveriam ser ensinadas é que elas deviam se consagrar junto com aquilo, com a entrega à sua vida para Jesus. Porque a consagração ela deve ser o quê? A nossa primeira experiência, né, de vida depois de nós sermos salvos. Porque quando nós nos consagramos, nós jejuamos, nós consagramos o que é? Você está separado para o Senhor. Isso é consagração. E Deus vai aceitar ou não essa consagração. Porque eu posso estar dando algo para o Senhor e Deus não aceitar, como nós já ministramos em live passada sobre Caim e Abel. Você pode dar algo de consagração, mas Deus não aceitar. Porque tem que ser algo de coração que você... A consagração tem que ser algo de coração, não pode ser algo religioso, algo por obrigação, algo por sacrifício, mas é por obediência que há transformação. Assim como uma pessoa entrega para Jesus, ele deveria o quê? Se consagrar. A salvação e a consagração estão intimamente relacionadas uma com a outra. Não existe salvação sem consagração. Porque a consagração, você vai viver separado para o Senhor. Você vai se consagrar a cada dia, né, como um sacrifício vivo, uma vida que separada, colocada no altar diante do Senhor. A tua vida começa a estar diante do altar todos os dias. Você vive no altar do Senhor. Você é como eles levavam um animal morto no Velho Testamento, e qualquer dia eu ministro sobre isso. Ele colocava as partes separadas, empilhadas, separadas da carne do animal para ser queimada ali, e havia ali no holocausto. Então, assim, a mesma coisa nós hoje não estamos cortados, mas estamos ali como um sacrifício vivo diante do altar do Senhor. Isso é muito sério, irmãos, porque a consagração é que nos sustenta na presença do Senhor. A consagração faz com que nós não trocamos a presença de Deus por tronos. Porque você começa a viver uma vida consagrada, separada. E é isso que Deus quer a cada dia das nossas vidas. Por isso que muitos cristãos têm caído, né? E por quê? Porque não tem uma vida consagrada, não anda todos os dias consagrado com o Senhor, não tem uma vida no altar todos os dias no Senhor. Então, assim, a consagração é um sacrifício vivo, uma vida separada, colocada no altar. Caso não façamos isso, nós vamos preferir os tronos que o Satanás vai começar a oferecer para as nossas vidas. Se eu não tenho uma vida consagrada no altar, qualquer coisa que o inimigo te oferecer, qualquer trono que o inimigo te oferecer, para você estar em destaque em alguma coisa, você vai aceitar. Até mesmo com... Então, assim, a consagração é um sacrifício vivo, uma vida separada, colocada no altar.
E se caso nós não fizermos isso, nós vamos o quê? Preferir os tronos que Satanás vai nos oferecer. Vamos abrir a palavra lá em Juízes. É Juízes 19, 23. Deixa eu ver aqui, desculpa, é Juízes 2, desculpa, irmãos, é Juízes 2, 19 a 23. Aqui fala assim, ó, mas quando o juiz falecia, porque ali era governado, nessa época era governado por juízes, então quando o juiz falecia, reincidia e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo e adorando-os, nada deixavam das suas obras, nem do seu caminho. Pelo que irá do Senhor se acendeu contra Israel e disse: por que esse povo violou as minhas alianças que tinha ordenado a seus pais e não deram ouvidos à minha voz? Então, toda vez que o juiz falecia, o povo de Israel, ele se corrompia e voltava a adorar outros deuses. Então, assim, quando nós não estamos com uma vida consagrada ao Senhor, o inimigo, ele vai sempre oferecer alguma coisa para desviar, para que você saia do propósito do eterno. Tampouco desapostarei, mas de diante dele a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para provar. Então, Deus sempre que vai provar os nossos corações para saber se eu tenho uma vida consagrada ou não com o Senhor. Deus vai sempre ver o que está no meu coração, né? Para as minhas atitudes, se elas são de acordo com os princípios de Deus. Então, aqui está falando, eis que usarei para provar Israel e ser há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais os guardaram. Assim o Senhor deixou ficar essas nações e não expulsou logo, nem os entregou nas mãos de Josué. Então, Deus sempre vai usar até o próprio inimigo para nos provar se realmente nós somos do Senhor ou não. Se realmente nós entregamos a nossa vida para Deus ou não. Em Juízes 3:4 fala assim: esses ficaram a fim de por eles prova a Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor, que tinha ordenado a seus pais, ou intermédio de Moisés. Caminhar com Deus não é uma coisa, uma religiosidade, uma religião que você está caminhando. Embora a palavra religião é religar você com Deus, e é só através de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a nossa religião. Ele nos religa, ele nos canaliza com o próprio Deus, o que aconteceu ali na cruz. Ele nos canalizou com Deus, ele fez com que nós tivéssemos uma ligação novamente direta com Deus. Né? Então, Deus prova, nós somos provados para saber se a palavra de Deus ela tem efeito, tem feito alguma coisa no nosso coração. Você que está nos ouvindo na live, você está ouvindo uma palavra, e Deus vai testar essa palavra no seu coração, para realmente se você está ouvindo essa palavra, e se você está em obediência à palavra do Eterno. Em 1 Samuel, capítulo 5. Aqui, quando os filisteus eles estavam com a Arca da Aliança, porque assim, é uma coisa que eu vou te falar, os filisteus, eles pegaram a Arca da Aliança porque era mais um Deus. Como eles sabiam que esse Deus de Israel era muito poderoso, e eles estando com a Arca de Israel, com a Arca da Aliança, eles achariam que estariam com a presença de Deus ali, mais um Deus, né? Seria mais um Deus.
Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus não é mais um Deus, ele é Deus. É o único Deus que você deve adorar e adorar. Muitas pessoas têm pego Jesus como mais um Deus na sua vida. É mais um Buda, é mais um Jesus, é mais um do candomblé, alguma coisa nesse sentido, algum santo nesse sentido, um santo da Igreja Católica. Não, Jesus não é mais um Deus. Ele é o único Deus, ele é o único caminho, ele é a única verdade. Ele é o caminho e a verdade. É o único que morreu na cruz por mim e por você. Então, assim, os filisteus aqui, eles queriam a arca porque era mais um Deus, como na Babilônia, na Torre de Babel. Eram vários deuses que tinham ali. Então, assim, ó, pode vir, ó. E que nem esses dias eu vi uma frase aí de uma igreja, né? Igreja para todos, né? Então, é mais um, não é mais um. Não é mais um Deus que você queira na sua vida. As pessoas têm, às vezes, Jesus como mais um Deus. É mais uma porta que eu posso me socorrer. É mais uma. Não, ele é a única porta. Ele é a porta, você tem que entrar por ela, para o reino dos céus. Então, assim, 1 Samuel 5 fala assim: depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, levaram de Ebenezer a Asdod. Asdod, que era uma cidade, uma fortaleza, que adorava Dagon. Era a religião de Dagon ali. Então, os filisteus carregaram a arca de Deus e introduziram na casa de Dagon e puseram junto a Dagon. Olha só, eles tinham o templo de Dagon, eles puseram a arca do lado de Dagon ali, como se fosse mais um Deus. E tem muitos cristãos que Jesus é mais um, cristãos entre aspas, que Jesus é mais um Deus da vida deles. Opa, eu vou aqui com Jesus. Aí, se Jesus não der certo na oração, eu vou ali com o Pai de Santo. Aí, se não der ali com o Pai de Santo, eu vou fazer uma promessa ali com o outro. Aí, se não der ali com o outro, eu vou fazer uma simpatia. Eu vou jogar um pozinho para melhorar minha situação financeira. Não existe isso, irmãos. Ou você tem a fé em Jesus Cristo, ou você não tem fé em nada. Você está perdendo o seu tempo. Então, os filisteus, eles carregaram e colocaram ali a arca do lado de Dagon. Olha o 3 que fala: levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, né, que eram da cidade de Asdod, no dia seguinte, lá estava Dagon, caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, tomaram a Dagon e pô-lo no seu lugar. Mas, levantando-se de madrugada, no dia seguinte, Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e ambas as suas mãos estavam cortadas sobre limiar. Somente o tronco ficara de Dagon. Pelo que nem os sacerdotes de Dagon, nem nenhum de todos os que entraram na casa de Dagon, pisam o limiar de Dagon em Asdod, até o dia de hoje. Então, assim, quando coloca um Deus para competir com o próprio Deus, Deus vai destruir aquilo lá. Às vezes as pessoas fazem parte de tanta religiosidade, de tantas coisas, e é uma mistureba, e coloca mais Jesus na vida dela, como se Jesus vai destruir tudo, meu irmão. Às vezes as pessoas estão sendo com a vida destruída e não sabem por quê. Sabe por quê? Porque tem muita religiosidade dentro dela, tem muitos dagons dentro dela, e Deus está derrubando, quebrando a cabeça, quebrando os braços, destruindo. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém e com nada. Então, tem pessoas que querem acrescentar Jesus como mais um Deus, mais um para adorar, mais alguma coisa para adorar, ter adoração. Aí você não coloca, Yahshua, o Jesus, em primeiro lugar na sua vida. Você não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Por isso que a palavra é bem clara, que nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E a sua justiça e as outras coisas são acrescentadas. E Deus, irmãos, aprende isso, ele é primazia. Se ele não for o primeiro na sua vida, ele não é seu Deus. Ele é mais um Deus que você acha que tem. Como eu falei, religião é você religar você com Deus.
Isso que a igreja tem que fazer, religar você com Deus. E é só Jesus, o Yahshua, que pode fazer isso, essa religação. Porque quando ele morreu na cruz, o véu foi rasgado de cima e embaixo. Ele deu essa ligação para o homem. Então, em Jesus, eu tenho ligação direta com o Pai. Por isso que Jesus é a única religião. Porque ele é o único que religa você com o Pai. Porque ele é a verdade e a vida. E você não pode servir a Deus do seu jeito. Você não pode servir a Deus da maneira como você quer, mas como a maneira como Ele quer e conduzir a tua vida. Para quê? Para que você possa fazer a vontade dEle. Lá em Mateus 21, 44... Mateus 21... Mateus 21, 44. Posso falar, Valéria? Vamos ler o 43 em diante. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza os seus frutos. Aquele que cair sobre essa pedra que é a rocha, é Jesus, quando eu caio, né? Quando eu me jogo, quando eu me lanço na rocha em Cristo, né? Se despedaçará, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Então é sério, irmãos. Não podemos ficar brincando de religiosidade, de religiosos. Se a pedra cair sobre você, não tem mais cura, não tem mais jeito, você vai virar pó. Você pode ir numa igreja, cantar como crente, orar como crente, mas não conhecer a Jesus. Porque você está o quê? Buscando tronos e não intimidade com o Pai, não intimidade com Deus. Você está buscando tronos em vez de estar buscando... Você pode ir na igreja, cantar, fazer parte de coral, fazer parte dos levitas, você pode orar, você pode adorar e não conhecer a Deus. Esse é o grande perigo hoje, porque as pessoas estão buscando trono. O trono, ao invés de querer ser pastor, ao invés do trono de ser um apóstolo, o trono de ser presbítero, um trono, você está buscando um cargo. E você começa a fazer coisas que crentes faz, mas você realmente não crê. Você não pode servir a Deus do seu jeito, né? Você pode ir na igreja, cantar como crente, orar como crente, mas não conhece o Senhor Jesus. Porque você está buscando o quê? Tronos e não intimidade com Ele. Porque você não está, o quê? Disposto a pagar, a negar a si próprio. Você não está disposto a negar a si próprio. E quando eu não estou disposto a negar a si próprio, eu estou atrás de tronos. Eu estou atrás, porque se eu não me nego, eu começo a estar em evidência. E quando eu não me nego a mim mesmo, eu não estou me dando como sacrifício vivo no altar do Senhor. Mas se você anda no altar todos os dias, você vive no altar, você está na presença do Pai, 24 horas no altar, você está negando a si mesmo, todos os dias, negar a si mesmo, negar as suas vontades, o seu querer, isso é sacrifícios vivos que agrada a Deus, é a obediência. Você é provado para saber o quê? Jesus, você é provado para saber se quer Jesus ou tronos. Por isso que quando as pessoas são provadas, elas abandonam Jesus ou elas se firmam mais em Jesus. Mas se ela está buscando só tronos, posições, o que ela faz? Ela desiste daquilo, do chamado que Deus tem para a vida dela. Eu vou dar um exemplo muito simples. Ananias e Safira, lá em Atos 5, de 1 a 11. Eles venderam a propriedade e eles quiseram o quê? Aparecer. Eles queriam falar assim, olha, nós estamos dando tudo aqui, estamos depositando tudo aos pés dos apóstolos. E era uma mentira. Eles poderiam falar, olha, eu vendi a fazenda, eu vou dar 50%, eu vou dar 20%, vou dar 10%. Porque os apóstolos não exigiam que eles vendissem tudo e colocassem tudo aos pés dos apóstolos.
Mas parece, como eles viram que alguns fizeram isso, porque então vamos fazer também. Cuidado, irmão, você ficar fazendo coisas que os outros estão fazendo, se Deus não mandou você fazer. Principalmente fazer para parecer que está fazendo. São o quê? Sacrifícios. Olha, eu estou mostrando que eu estou me sacrificando aqui, mas eu não estou obedecendo. É uma diferença entre você sacrificar e obedecer. Por isso que Samuel falou para Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor você obedecer, ter destruído todo aquele povo, o rei, o gado, tudo, e não trazido o rei numa cordinha e trazido o gado gordo para falar que é sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar, irmãos. Não faça sacrifício. O teu sacrifício é a obediência ao Senhor, obediência à palavra, andar nos seus princípios. Isso é a obediência, que é um sacrifício vivo que você faz no altar do Senhor. Então, quando você não está disposto a negar a si próprio e lhe oferecer a sua vida como sacrifício vivo. Então, nós somos provados para saber se o que nós queremos realmente é Jesus que nós queremos ou são os tronos que nós queremos, os destaques que nós queremos. E Ananias e Safira foi um exemplo prático do crente atual de hoje. Por quê? Porque eles estavam enganando o povo. Ele tentou enganar os apóstolos. Fingiram que eram crentes e morreram que jovens por causa da mentira. Hoje talvez você não está tendo uma morte natural por causa da mentira, mas você está tendo a pior morte, que é espiritual. Você está perdendo a comunhão com Deus, você vai perder a intimidade com Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Você é crente realmente? Você é crente? Você crê realmente no Senhor Jesus Cristo, que é Filho de Deus, que morreu na cruz por mim e por você, pelos nossos pecados, e ressuscitou para que eu e você tenha vida e vida em abundância? Você é crente mesmo? Você depende dele em todas as áreas, naturais e espirituais? Em todas as áreas, você depende do Senhor? Se você depende, é que você está colocando ele em primeiro lugar na sua vida, e não outras coisas. Ananias e Safira, eles morreram no altar por causa da mentira. Vivia o quê? De aparência. Você pode enganar o pastor, você pode enganar o apóstolo, você pode enganar as pessoas, mas a Deus você não engana. Deus, ele é soberano e sabe todas as coisas. Então não viva numa mentira. Não viva. Não, quer dizer, a mentira não é vida, é morte. E esse é o grande problema das pessoas hoje. Viver de aparência. Deixa eu ver aqui, tem uma passagem. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Juízes 16, né? Fala sobre Sansão e Dalila, né? E aqui fala, foi-se Sansão a Gaza, onde viu uma prostituta e entrou para passar a noite com ela. Sansão era um homem de Deus, amém? Ele foi um homem separado, a força dele estava no seu cabelo, mas era uma força que vinha do Senhor, aquela força. Ele tinha algo de Deus, ele tinha um propósito, ele tinha um chamado para Deus se cumprir na terra. Só que assim, às vezes você pode ter um chamado e você, porque tem esse chamado, você acha que você pode fazer qualquer coisa. Quando o cara tem o dom de curar, então ele acha que ele pode prostituir, ele pode sair, pode fazer. Ele tem o dom de pregar, ele tem o dom de adoração. Então ele acha, que eles veem que é um dom de Deus mesmo, ele acha que ele pode fazer qualquer coisa que ele quer, porque ele acha que Deus está com ele. E Sansão pensava assim, ele deitou com uma prostituta. E Gaza, a área que os crentes ser condenado pela prostituição, irmãos. Lascívia, sexualidade. A sexualidade é acentuada. Sansão recebeu o quê?
um legado da parte de Deus, né? Ele tinha poder, força, porque Deus tinha dado, né? Através dos seus cabelos, do Nazireu, ele tinha força nos seus cabelos, por causa dos seus cabelos, ele tinha uma força fora do comum, uma força que vinha dos céus, uma força de Deus. Então, ele achava que ele poderia pecar. E tem muitas pessoas assim, irmãos. Infelizmente, tem muitas pessoas assim. Eles acham porque eles têm algo de Deus que eles podem fazer o que eles quiserem. Mas uma hora a conta chega para você pagar, irmãos. Porque você está buscando tronos e não a fazer a vontade do Eterno. E não ter uma intimidade, porque você só pode fazer a vontade de alguém quando você tem intimidade com ela, quando você conhece ela. Aí você pode fazer o quê? A vontade daquela pessoa. E lá e aí depois ele conhece Dalila e ele começa a ter um relacionamento com Dalila, aí o casamento de Dalila, e aí ele vai se afundando cada vez mais. E ele... Ou você acha que o inimigo não sabe onde está a tua fraqueza? Agora, o inimigo quer descobrir onde está a tua força para te enfraquecer. Ele sabe qual é a tua fraqueza. Ele vai usar a tua fraqueza para destruir a tua força. Aquilo que você está fraco, a área, eu não sei qual é a área que você está fraco, meu irmão. Então, fortaleça no Senhor, se guarde no Senhor, se consagre no altar do Senhor como um sacrifício vivo, para que o inimigo não encontre brecha na sua vida para trazer destruição como trouxe na vida de Sansão. Olha o que fala no 16, 19. 16, 19, Então, ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Olha só, olha o que Dalila fez. E mandou chamar um homem para lhe raspar as 7 tranças, porque ele começou a brincar, né? A minha força, se você me amarrar com cipó, e começa a brincar, né? Quase todo mundo conhece essa história. Uma história bíblica. E aí ele começou a brincar com as coisas de Deus. E chegou uma hora que ele realmente falou a verdade para ela. Olha, minha força está nos cabelos. Se eu tivesse careca, eu não tenho força. E ele raspou a cabeça, e assim começou a subjugá-lo. E retirou-se dele a sua força. Deus se retirou dele. Por causa da promiscuidade, por causa do pecado, por causa da lascívia, por causa da prostituição. Deus se retirou dele. Onde o pecado da promiscuidade, Deus não está mais na sua vida. E eu vejo assim, muitas pessoas amaziadas estão vivendo em pecado e estão indo para o inferno por causa disso. Deus conhece o seu segredo, Deus não atua onde há promiscuidade, o trono do sexo, o trono da prostituição, Deus não atua onde existem esses tronos. Você acha que Satanás não conhece os teus pontos fracos? Lógico que ele conhece. Ele vai usar esses pontos fracos para te enfraquecer naquilo que você é forte em Deus, para tirar você do propósito. Ele te começa a oferecer tronos. Eu não sei qual é o trono que Satanás pode estar te oferecendo para tirar você do propósito do Senhor, mas uma coisa eu te digo, esteja no altar diariamente, todos os dias. Muitas vezes na sua casa você é esquecido e lá fora o inimigo prepara uma armadilha para você, para tirar você do fora do propósito do Eterno. Ele te oferece tronos para tirar você do propósito de Deus, enfraquecer a sua vida, tirando o quê? As suas forças que você tem em Deus. Ele começa a enfraquecer. E aquilo que eu falei, não é porque você recebe algo de Deus que o inimigo não vai continuar tentando te minar. Se você vê aquela palavra que nós lemos no começo com Jesus no deserto, ele tentou 3 vezes. Em 3 situações ele tentou Deus. Ele falou assim, depois ele viria numa hora oportuna para querer derrubar Jesus. Sempre vai querer procurar uma hora de oportunidade para destruir as nossas vidas. O inimigo está o quê? Ao nosso derredor, rugindo como leão, para querer nos estragar.
E por isso nós temos que estar com a nossa vida no altar, ser dependentes do Senhor, ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E eu vejo, às vezes, pessoas trocando por um prato de lentilha aquilo que Deus tem para a vida da pessoa. Trocando por bobeira aquilo que é a eternidade com Deus, trocando a presença de Deus por tronos, por algo que é passageiro, algo que vai você pode durar o quê? 80, 90, 100 anos vai você durar aqui na Terra. Você está trocando uma eternidade por momentos de prazeres, por momentos de luxúria, por momentos de soberba, né? O poder gera soberba, gera orgulho na vida das pessoas, e é tudo passageiro. Você pode querer comprar 10 carros, 20 lancha, carro, mansão, você não vai levar nada, você vai morrer. Você não vai levar nada dessa terra. A própria palavra fala, não ajuntai tesouros onde a traça corrói, o ladrão rouba. Não adianta você ajuntar coisas aqui na terra. E o que o inimigo te oferece são coisas da terra para te levar para a eternidade do inferno. Como nós ministramos no bate-papo da palavra, se inferno existe. Se você não ouviu, entra lá na nossa página no IC e ouve o bate-papo na palavra. Então, assim, irmãos, essa palavra é uma palavra de alerta para que você não ande de qualquer forma e querer servir ao Eterno de qualquer maneira, de qualquer jeito, no seu jeito. Mas você tem que andar na obediência da palavra. Na obediência não de homens, mas da palavra, o que está escrito na palavra, nos seus princípios. Então, irmãos, não sacrifique. Mas uma coisa que você deve fazer... O que você deve fazer é você viver uma vida de santidade, uma vida que você ande realmente não vivendo de sacrifício, mas através da sua obediência, consagrar a sua vida todos os dias ao Senhor. Todos os dias ter uma vida consagrada no altar, viver no altar, como sacrifício vivo. Para falar que como ovelhas mudas, nós vamos para o matadouro todos os dias. E assim que é a nossa vida, como ovelhas mudas, ao matadouro. Por quê? Pela obediência. Como eu falei, no passado, as pessoas faziam sacrifício para obter vitória. Hoje, a nossa obediência se torna um sacrifício vivo no altar do Senhor. Para obter vitórias também e para gerar vitória na vida das pessoas. Através da palavra, levar o testemunho para as pessoas, levar o evangelho do reino, não qualquer evangelho, mas o evangelho do reino, onde Jesus é o Senhor absoluto das nossas vidas. Amém, irmãos? Então, não substitua a presença de Deus por tronos. Quando o diabo for oferecer um trono para você, algo dessa terra, e você vê que aquilo ali vai tirar você da presença de Deus, não pegue aquilo, por melhor que seja, a mesmo até um cargo de pastor, se não é a vontade do Senhor, não pegue, não aceite. É melhor ser um diácono, se você for chamado para ser diácono, se você for chamado para ser presbítero, não vai se envergonhar em querer ser um apóstolo, um pastor. Então, seja aquilo que Deus te levantar, o teu chamado para você fazer, faça com excelência. Faça com excelência. E busque a presença do Senhor. E tenha uma vida no altar. Não um altar de pedras humanas, mas um altar do Deus Todo-Poderoso vivo, e seja um sacrifício vivo no altar do Senhor. Amém? Que essa palavra possa ter te abençoado e ter te colocado numa posição, te levar para uma posição de posicionamento mais elevado no seu caminhar com Deus. Amém? Deus te abençoe. Amém, Aizen? Eu queria só fazer uma observação no sentido que do recebimento da palavra, né? Sobre alertas, né, como você falou. É engraçado que
O inimigo, você disse muito bem, né? Ele vê a força que nós temos, a fraqueza que nós temos, né? Em cima disso, ele trama, ele tem a sua estratégia, né? De fazer, de pensar, de raciocinar, de dizer assim, como que eu vou abater, né? Porque ele entende nós como inimigo, e nós entendemos ele também como inimigo, né? É inimigo de Deus, é nosso inimigo. Agora, nós somos amigo de Deus, é inimigo do inimigo. Então, o que acontece? Nós observamos, por exemplo, na vida mesmo de que você leu sobre Sansão, né? O inimigo agiu com estratégia, né? Assim também é nos nossos dias, né? O inimigo quer ver o quê? Aonde nós somos fortes e aonde nós somos fracos. E nessa que ele trama, faz uma estratégia para abater nós, né? E é isso que ele quer ter ganho, né? E cada vez que ele tem um ganho de almas, de vida, vamos dizer assim, o céu perde, né? Uma alma, né? Mas a gente, é uma palavra de alerta, temos que estar alerta, né? O problema do ser humano, né? Da criatura, ou também do Filho de Deus, né? Que ele chega a um momento da vida, sabe que às vezes é como no secular, né, no físico, no dia a dia nosso, a gente se alimenta, né? E às vezes a gente se alimenta, vai se alimentando e a gente às vezes diz assim, não, só quando eu tiver mesmo abastecido mesmo, eu paro de comer, né? E é mais ou menos assim também. O problema aí você fala assim, não, agora eu estou abastecido, agora eu estou bem. Nem sempre é assim, nem sempre é o certo. Não é porque você se sente sem fome, ou totalmente abastecido, que você se abasteceu com coisas boas, né? O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que de repente você jogou um monte de deuses dentro de você. E você fala, não, estou cheio. Cheio do quê? Você está cheio do quê? Precisa analisar, precisa ver o que você comeu. Se sabe que nem tudo que a gente come no dia a dia é saudável para a gente. Isso acontece no dia a dia. Então, a gente precisa ter isso como alerta, né? O que passa pela cabeça das pessoas muitas vezes e querem se beneficiar de coisas boas. Por querer se beneficiar de coisas boas, vão procurar tudo e qualquer Deus para poder assim, não, se esse Deus não me der, o outro vai me dar. Se esse Deus não me der, o outro me dá. Se o outro não dá paçoca, o outro dá tubaína. Se o outro não dá tubaína, o outro dá Maria Mole. Se o outro não sei o que, é assim. Por quê? Porque quer benefícios, né? Quer porque quer, né? Mas o que você falou muito bem, de sacrifício. Todo mundo quer receber de Deus coisas boas. Mas fazer sacrifício, não quer. Não quer. Na hora que tem que orar, na hora que tem que meditar, na hora que tem que ler a palavra, na hora que tem que ajudar uma pessoa, não quer fazer, porque acredita que não é necessário, né? Mas é como você falou, né? No fundo, é obedecer a Deus, em primeiro lugar, né? Obedecer a Deus. E, de uma certa forma, ele nos estimula a nos curvarmos a ele, né? E fazermos as nossas tarefinhas de casa, né? Vamos dizer assim, servi-lo, né? E servir a Deus sim você fazer algumas coisas aqui na Terra, né? Para que possa beneficiar outras pessoas, mas sempre o que? Glorificando a Deus. É isso que é obedecer e servi-lo, né? E fazer um sacrifício, não um sacrifício de tolo, mas um sacrifício assim, não, eu me proponho a fazer isto, para mim pode até doer um pouco, mas é para o louvor da glória de Deus, é para Deus, eu sei que eu estou servindo a Ele, né? Então, as pessoas querem ser sempre beneficiadas, não quer se prostrar, não quer servir, né? E esse é o grande problema. Você falou de uma coisa também, eu me lembrei, geralmente a Constituição, né? Ou pelo menos era assim, né? Nós entendemos que ainda a Constituição do Brasil ela está baseada, voltada um pouco para a Bíblia, né? Quando o povo, a nação, tira a Bíblia, ela tirou a base. Se ela tirou a base, com quem ela vai fazer a Constituição? Assim as nossas vidas, né? Quando a gente tira
Jesus, a palavra, os conselhos, o que ele diz, as boas novas, se tirou tudo, não tem mais um prumo, não tem mais medida, não tem mais um jeito de você dizer assim, como é que eu vou fazer? Como é que você vai tirar da sua cabeça? Você vai tirar de um Deus que vai aparecer lá, que vai dizer coisas bobagens para você. Mata a galinha lá. O outro que diz assim, vai, sei lá, vai fazer um sacrifício lá na praça, lá, do seu amor, do não sei do quê. E vai começar essas histórias, né? E vai com um pensamento positivo que você consegue, né? Então, são essas coisas que vão colocar e minar o seu coração. E aí vai tirar você do foco, né? Porque é isso que aconteceu, você leu logo no início, né? O inimigo, ele se levantou para dizer assim, vem cá, Jesus, vem cá. Tá vendo isso aqui, ó, prostrado, se você me adorar, eu te dou isso, eu te dou aquilo, tal. Então, são os tronos, né? Os tronos oferecidos, né? Então, muitos tronos nos dias a dias são oferecidos para nós, né? Para você ter uma ideia, uma vez eu acho que eu tinha na época 17 anos, se não me engano, acho que 17 anos. E eu venho de uma família de músicos, né, tal. Tem um pessoal da minha família, primos que são bastante profissionais, dedicados e se aprofundaram profissionalmente também e tal. Mas numa época eu comecei a tocar com 11 anos de idade e tal, e então eu fui evoluindo um pouco no tocar, descobrindo um pouco a música, né? Não sou profissional, e aí a partir daí percebi também que Deus vinha me abençoando, né? Com o ministério do louvor, com a palavra, com o louvor e tal. E nesse inteirinho, né, com 17 anos de idade, me ofereceram uma oportunidade de ir na época a Gazeta, né? Ainda tem a Gazeta, mas na época a Gazeta me ofereceram a oportunidade de cantar na Gazeta, né? Com mais uma pessoa que tocava e mais uma moça, né? Já era uma senhora já, né? E na época, mas eu disse não, que eu não queria esse tipo de vida, esse tipo de coisa. E eu não fui, né? Porque eu sabia do meu chamado, eu sabia daquilo que Deus havia colocado no meu coração. E então eu resolvi não ir, porque sabia que aquilo ia me contaminar, a fama ia me contaminar, né? E a fama hoje iria também me contaminar. Então eu prefiro estar distante dessas coisas, né? E outras coisas mais que acontecem na nossa vida, a ponto de dizer assim, que a gente vai ter que recusar para dizer assim, isso eu não quero. Deus não tem esse plano para mim. Agora, para que você possa visualizar isto e entender isto, você tem que estar mesmo firmado na palavra. Você tem que estar mesmo assimilar a palavra para entender o que Deus tem para você. Deus tem uma missão para você, né? Deus tem uma missão para nós. Deus não tem sucesso para nós. Isso não existe no meio cristão. Isso não existe. Isso é vida humana. É aqui na Terra. Tudo bem, você pode dizer, tive sucesso, me profissionalizei, fiz a faculdade, ganhei dinheiro. Tá bom, fale isso. Agora, se você falar assim, virei um pastor, tive sucesso. Para mim, eu começo a entender que é derrota isso aí, porque se você dizer que você teve uma missão agora, e uma missão muito dura. Virei um apóstolo. Tá bom, você virou um apóstolo, você tem uma missão, bicho. Então, você vai ter que pegar quem, como diz a palavra, né? Quem põe a mão no arado não olha para trás. Então, você vai ter que suar a camisa 2 vezes, né? Como fosse assim. Então, no meio evangélico, não existe sucesso, não existe a palavra, existe somente o quê? Servir, existe servir. Ela é meio esquecida no meio evangélico, servir, e que é meio esquecido também, missão, é meio esquecido também, né? Mas como eu sempre falo, né? A vida, o cristão às vezes fica na vida de me dá, Senhor, me dá, porque eu quero, né? Porque ele quer alcançar o sucesso. Isso no dicionário de Jesus não existe essa palavra, né? Como Jesus disse assim, acho que é o próprio Jesus que disse, ele falou assim, aquele que quer ser maior no reino dos céus tem que ser o pequenininho. Tem que ser o pequeno, tem que ser o mais baixinho, tem que ser aquele que não tem expressão, Este, como dizendo assim, Deus dizendo assim, Jesus dizendo, né? Esse está comigo, esse entende o que eu estou falando. E é isso que Deus quer da gente, né? Que a gente não substitua a presença dele por qualquer trono, qualquer coisa. Aliás, né, o único trono que existe é o trono de Deus, o trono da palavra, o trono da graça, o trono da misericórdia, o trono da bondade. Esse trono que existe, não existe outro trono.
Então, esta é uma palavra de alerta para a gente, né? Tome cuidado com os tronos que existem e que nos oferecem, os pratos, né? Como você diz de lentilha, os pratos, toma cuidado com os pratos. Muitos pratos, vou dizer assim, são bons, são aparentes, são gostosos, né? Mas depois que você ingeriu ele, você vai ter problemas. Você vai ter problemas. Porque primeiro é assim, você não obedeceu a Deus, né? Você pecou, você saiu do foco, né? É isso que o diabo estava querendo fazer com Jesus, né? Já pensou, né? Vou falar isso, mas já pensou se Jesus tivesse se prostrado diante do diabo? Já pensou? Eu vou dizer para uma coisa, né? Nós estaríamos perdidos. Aí acabou tudo, acabou tudo. Mas, assim, nós dizemos assim, obrigado, Jesus, porque o Senhor aguentou até o fim de morte de cruz, e me salvou. E diz assim, eu vou deixar cair o meu sangue em favor da Maria, do João, do pastor Toninho, do Eisen, e assim por diante. Deus fez isso por nós, né? Jesus fez isso por nós. Então, é uma palavra de alerta para a gente não esquecer. Tome cuidado com os tronos. Quando a gente está numa caminhada na vida aí, né? Nós estamos caminhando aqui na Terra, naturalmente, buscando pão, né? Buscando melhorar na profissão, buscando fazer uma faculdade, um colégio, assim por diante. Agora, nós estamos também ligados no Espírito, em alerta, onde nós devemos saber a nossa missão, onde nós devemos saber que Deus conversa com a gente e fala com a gente, onde dizer que o Espírito Santo nos revela, nos dirige, ele é nosso conselheiro. Então, aonde está a voz do Senhor dentro de nós? Então, reconhecer essa voz, né? E esses alertas que são dados, exatamente isso, né? Tome cuidado com o trono, né? Que trono que existe dentro de você, dentro de nós, né? É o trono da presença de Deus. Vai fundo, vai fundo. Não significa que você não vai ter represária, né? Coisas que vão te fazer pressão, né? Assim como Jesus teve. Se Jesus teve, nós vamos ter também. Mas eu me agarro na palavra. Eu me agarro em Jesus. Eu me agarro nessas ministrações que me fazem dizer assim, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Agora eu me lembro sempre de novo, e aquilo está mais alicerçado, né? Dizendo assim, toma cuidado com os tronos, né? Então, isto é bom para nós. Mas é isso que eu queria dizer. Amém. Glória a Deus. Live quinta-feira, às 20h30, bate-papo na palavra. Isso. Você que está nos ouvindo, compartilhe com pessoas para ouvir essa live, né? Não porque a gente quer cliques, mas que a gente quer alcançar vidas para Jesus, né? E se essa palavra te abençoou, se ela te tocou, compartilhe, abençoe outra pessoa para que ela possa ouvir essa palavra. Amém? Deus abençoe. Até quinta-feira, às 20h30. Amém? Isso. Amém. Glória a Deus.